Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus por esse momento sublime, muito precioso que temos na presença do nosso Deus, para que possamos ouvir o que Ele tem para falar com cada um de nós. Glórias a Deus. Não tenho dúvida que Deus vai falar profundamente aos corações. Glórias a Jesus. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28 em diante. Pois é, essa palavra é forte, fala de algo muito fundamental na nossa vida, que é a nossa obediência ao nosso Deus. Temos que, sem obediência, não há vida com Deus. Não adianta. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Ninguém. É salvo pela fé em Cristo Jesus. Porém, tem que ter as obras. Nós praticamos boas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Nós já somos, por isso, temos uma disposição interior de praticar o bem, de obedecer a Deus. Isto é fundamental. Nós estamos vendo a degradação de muita gente. A massa tem sido grande derrota na vida de muitos que se dizem cristãos evangélicos, porque eles estão no oba-oba, sem obedecer a Deus. Vão sofrer muito. Tomara que só seja aqui na terra, que dê tempo de se arrependerem para estarem na eternidade com Deus. Porque eu sempre digo, a vida aqui é pouco tempo. A nossa vida realmente é a eternidade. E passar a eternidade sem Deus é algo impensável, indizível. Então a Bíblia diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Pois é, vamos entender aqui um pouquinho o contexto, dessa história bíblica. O Senhor Jesus estava ali diante de muitos inimigos que queriam acusá-lo, achar nele culpa. Tinham muita inveja do Senhor. Então o Senhor estava com essas pessoas ali diante dele. E Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para libertar os cativos das garras de Satanás. E isso envolve mexer com o reino das trevas. Mexer com aqueles que estão confortáveis nesse mundo maligno, que estão achando que está tudo bem aqui. Então, esses fariseus, saduceus, etc., eles afirmavam veementemente que eram filhos de Deus, mas não aceitavam Jesus. Eles não aceitavam, apesar de acreditarem em João Batista e o terem como profeta, eles não aceitavam a mensagem de João em relação a Jesus Cristo. E Jesus ali, antes disso acontecer, Jesus foi ali e purificou o templo, onde nós sabemos que estava sendo feito comércio. Não é diferente hoje. Hoje está ainda pior. Então Jesus chegou ali, botou todo mundo para fora, jogou tudo no chão e disse que a casa do Senhor era casa de oração. Não é casa de comércio. E isso aí os deixou irados.
com muito ódio de Jesus. Porque Jesus, ele vê dentro do homem. Ninguém engana a Deus. Ele conhece. Nós podemos falar 1000 palavras. Sempre Deus vai ficar com o que está dentro de nós. Por isso que as nossas palavras têm que ser verdadeiras. Tem que vir de um coração puro e limpo. Porque Deus olha dentro de nós. E Jesus sabia muito bem o que eles queriam ali, ostentar uma santidade mentirosa, falsa, hipócrita. Eles queriam sujeitar as pessoas a eles, né? Fazendo de conta que eles eram melhores, superiores. E nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Eles eram sepulcros caiados. Por fora, uma beleza, mas por dentro, podre. Então aqui eles estavam querendo questionar Jesus, pegar Jesus em algum erro. E aqui Jesus, quando Jesus diz, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Pois é. Então esse homem aqui tinha 2 filhos. O que significa isso? 2 tipos de filhos. 2 tipos de pessoas que dizem que são filhas de Deus. Jesus deixa claro aqui. Jesus estava ali confrontando aqueles homens. Exatamente igual ao que ele faz hoje. É a mesma coisa hoje. Jesus vai lá dentro do homem e confronta. Por isso que muitos ficam irados com o evangelho, irados com os crentes verdadeiros, irados com a palavra de Deus, porque eles não querem ser confrontados nos seus erros, nas suas posições, de forma alguma. Então, o caso deles era isso aí. Eles ostentavam algo que eles não eram e que eles não queriam ser. Pois é. Então, aqui, vamos entender sobre a vinha. Jesus sempre, eu louvo a Deus por isso, meu Deus, que a Bíblia ela desce até a nossa dimensão para falar de algo que nós sabemos o que é, que nós conhecemos. Jesus usou exemplos bem simples. Peixe, casa, cidade, olhe pérola, para falar das verdades eternas. Pois é, a vinha, naquele tempo, toda a plantação, era um comércio muito conhecido e comum em Israel. Então, toda aquela plantação tinha a finalidade da fabricação de vinho. Era uma atividade que passava de geração a geração, várias gerações. Quem administrava era o pai, mas era um trabalho diário e os filhos deveriam estar envolvidos. Claro, porque dali dependia o futuro deles. Então, por isso que Jesus, ele falou assim: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Claro, a vinha era do pai, mas quem ia herdar? Os filhos. Então, eles tinham que cuidar. O mais correto era eles obedecerem ao pai. Mas nem sempre isso acontece. Nós vemos hoje como está, meu Deus. É difícil. Por isso que é tão difícil as pessoas obedecerem a Deus. Porque você veja quanto é difícil alguém obedecer pai e mãe, ou então alguma autoridade superior.
É difícil. Hoje as pessoas estão... O espírito da rebelião está forte nas pessoas. É um espírito maligno que só vai causar a derrota da pessoa lá na frente. Por isso que a Bíblia diz, no livro aos Romanos 13, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Então, como nós vamos obedecer às pessoas, autoridades, se não obedecermos a Deus? Difícil. Nós temos que conhecer esse princípio de autoridade. É fundamental para a nossa salvação eterna. É incrível. Louvado seja Deus, mas isso aí é um tema de outra pregação, porque é muito extenso falar sobre esse princípio, é forte demais. Pois é. Então aqui, aquele pai, ele falou para o primeiro filho, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, hoje, tá vendo que é um trabalho diário. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Então, na verdade, Jesus, ele, quando estava contando esta parábola, ele estava levando aqueles homens a julgarem a eles próprios, já que eles diziam que eram filhos de Deus. Agora, que tipo de filho? Que tipo de filho nós somos? Tem dois tipos de filhos. A Bíblia diz aqui nessa parábola claramente. Ah, pastora, mas essa parábola foi naquele tempo. É para hoje, para mim e para você. Glórias a Jesus. Então, esse daqui, ele disse, não quero, mas arrependendo-se foi. Glórias a Deus. Está vendo? Aqui está dizendo implicitamente que é possível mudar de opinião. Glória a Deus. Essa mudança aqui foi para bem. Muitos dizem que não querem fazer certas coisas, que muitos dizem assim, é muita coisa, é muita cobrança, tal. Eu não vou fazer tudo isso, não. Mas, no meio do caminho, ao conhecer o Senhor e ver o que Ele é, meu Deus, é impossível não obedecer a Deus. É impossível não querer agradar a Deus, agradar a Ele. Porque entenda, claro, você tem pessoas as quais você ama. O que você mais deseja para essas pessoas? Fazer com essas pessoas, agradá-las. Claro que sim. Você quer ver um sorriso no rosto delas. Você quer vê-las felizes. Com certeza. Então imagine em relação a Deus. Será que Deus merece que nós o entristeçamos? É uma reflexão. Se Ele é o melhor de tudo que existe, ninguém se compara a Ele. Por que essa resistência em agradar-lhe? Glórias a Deus. Porque esse filho aqui, você está vendo aqui o que ele está dizendo, arrependendo-se. Ele pensou melhor, ele disse, olha, eu vou agradar meu pai. Meu pai merece. Eu não vou ser rebelde contra ele. Eu vou fazer a vontade dele. Porque, na verdade, tudo que ele tem é meu. É para mim. Ele fez tudo isso. Ele está cuidando tanto dessa vinha por causa de mim. Que amor. Que amor é esse? É aquele amor que está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Não tentemos jamais entender esse tal. Não conseguiremos.
Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Seja exaltado o nome do Senhor para sempre. Melhor é obedecer do que sacrificar. Se lembra de Saul? Ele sacrificou, ofereceu vários animais em holocausto, mas o coração dele era desobediente. Por isso que ele teve prejuízo eterno. Ainda levou inocentes junto. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Ou seja, as pessoas dizem o que querem dizer. Ele disse aqui: Eu vou, mas não foi. As pessoas dizem sim, mas não prosseguem. Ou seja, o que é que dá para a gente depreender desse texto? Vai depender de mim e de você. A decisão é do homem sempre. Jesus disse o que? Está consumado. O que? Tudo para nós. Mas só depende de nós. E esse filho daqui, óbvio, esse filho daqui, o segundo filho, representava eles. Aqueles homens que diziam: olha, eu vou servir a Deus, mas tudo mentira. Não serviam nada a Deus. Eram desobedientes, rebeldes a Deus. Você veja que eles tiveram condições e oportunidades iguais. O pai falou a mesma coisa para os dois. Sabe por quê? Porque esse pai aqui representa o Senhor. O Senhor não muda. O Senhor não vai para um servo, para um filho, mandar ele fazer algo e mandar o outro fazer diferente, não. Está na Bíblia o que Deus quer que eu faça e que você faça. Vai depender de nós. Então o Senhor, esse pai aqui, falou a mesma coisa para os dois filhos. Olha que coisa tremenda. Mas a reação foi diferente de um e de outro. Eu vou, Senhor, e não foi. Ou seja, no meio do caminho, ele realmente mudou de ideia. Mudou. Você se lembra? É uma palavra que eu tenho essa pregação. Louvado seja Deus. O título dessa pregação é Siga somente a direção de Deus. Assista se você não assistiu, é sobrenatural. Me toca muito, porque fala de um verdadeiro profeta de Deus. Lá no primeiro livro dos Reis 13. Então Deus o mandou confrontar um rei desobediente, Jeroboão. Chegou lá, ele fez tudo o que Deus mandou. E o rei se levantou contra o profeta, a mão dele ficou seca. Pois é. Aquele rei, vendo a mão dele naquele estado, pediu, suplicou ao homem de Deus, ao profeta de Deus, que rogasse a Deus procurar. Aquele profeta rogou e Deus o curou. Pois é. Depois, ele vendo aquele milagre, ele chamou o profeta para a casa dele. E que ele disse: olha, você vai lá se regalar e ainda vai ganhar presentes. Ele disse: não, de forma alguma. Você pode me dar o que for, eu não vou. Porque Deus disse para eu não comer e nem beber água e não voltar pelo mesmo caminho por onde fui. Pois é, e ele seguiu o caminho dele. De repente ele parou para descansar. Chegou, avisaram a um profeta velho, assim que ele é definido na Bíblia,
que aquele homem tinha feito aquela maravilha lá diante de Jeroboão. E o profeta velho foi ter com o profeta jovem, né? O verdadeiro profeta. E disse, olha, vamos comer em minha casa, beber e tal. Ele disse, não, de forma alguma eu vou fazer isso. Porque Deus disse que eu não fizesse. Que eu não bebesse água, nem comesse nada e não voltasse pelo mesmo caminho. Pois é. O profeta velho disse, olha, um anjo de Deus, eu também sou profeta, um anjo de Deus me apareceu e disse para eu fazer com que você esteja na minha casa. Mas a Bíblia diz que aquele profeta velho mentiu para o profeta jovem. E o profeta, aquele verdadeiro profeta, foi. Ou seja, ele fez quase tudo certo. No final, ele fraquejou. E ele foi lá. Quando eles estavam na mesa comendo, o profeta velho disse tudo, que ele era desobediente, que ele ia pagar um preço caro por aqui. Pois é, o profeta novo foi embora e no meio do caminho um leão o matou. E foi avisada essa morte ao profeta velho e ele veio e confirmou. Ele disse, olha, esse profeta daqui, que ele não obedeceu a Deus. Você está entendendo? Então, esse profeta velho, na maioria das vezes, simboliza o próprio ser humano, que muitas vezes sabe já o que tem que fazer, conhece a verdade, mas até está caminhando bem, mas fraqueja. Por algum prato de lentilhas, ou por algum prazer, ou para agradar alguém, ou porque não vigiou o que aconteceu com esse profeta. Ele estava indo muito bem, mas desobedeceu a Deus. Ele não ficou com o que Deus disse. Então, bom, a Bíblia diz o quê? Aquele que perseverar até o fim, ao fim será salvo. Então, não adianta a pessoa dizer, mas eu já fiz isso para Deus, eu já fiz aquilo, eu já fui assim, eu era assim, eu fazia, acontecia. Não adianta isso. Passado, já passou. O importante é a gente continuar fazendo. Você obedecia a Deus, continue obedecendo. Porque quem vai perder é somente o ser humano quando desobedece. Perde feio. Porque a palavra de Deus, ela não vai mudar para agradar a mim e a você. Porque Deus, na palavra dele, ele não floreia nada. Você já percebeu que Deus é tão lindo que ele fala a verdade para que a gente vá cada dia mais mudando para melhor. E tudo isso é para o nosso bem, não é para o bem de Deus. Porque ninguém está fazendo favor servindo a Deus. Deus não precisa de mim, de você, para nada. Nada, 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 nada. Mas Ele ama. Você sabe que precisar e amar são dois verbos diferentes. Ele nos ama. Coisa linda. Nós, claro, devemos amá-lo e precisamos dele eternamente. Meu Deus. Não há condições de vivermos nesse mundo sem a presença de Deus. De forma alguma. Então, nós temos o manual do céu, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos honrar essa palavra. Tem momentos que é difícil. Não vou dizer a você, mas tudo é fácil. Não.
Por isso que a Bíblia diz que a gente só vai entrar no céu com esforço. O que é isso? Será que é a nossa força física? Não. É a nossa disposição para renunciar tudo que não agrada a Deus. Tudo que nós sabemos que está errado. Sabemos que algo está divergindo da palavra de Deus, vamos nos afastar enquanto é tempo. Porque ali vai ser grave depois. E muitas vezes não tem mais volta. Porque muitas pessoas, elas vivem um evangelho falsificado no coração delas. Então elas fazem coisas tenebrosas, usando o nome de Deus. Mas o que é que elas pensam? Deus é bom. No meio do caminho ele vai me dar vitória e vai me perdoar, porque ele entende. Olha, grande erro quem pensa assim. Deus não entende pecado nem pecaminosidade. Ele disse o que Abraão, seja perfeito. Pois é, sede santos. Ele diz a mim e a você. O que é santo? Separado da iniquidade, do pecado, da mentira, do engano, da farsa, do dolo, da maldade, da falsidade, da hipocrisia. Nós temos que nos separar de tudo isso. Completamente, mas não pode ser algo só aparente. Tem que vir do nosso coração. É lá dentro, gente, coisa linda demais. Eu amo demais a onisciência de Deus. Porque Deus sabe o que está dentro de mim e de você. Já pensou? Meu Deus, Deus nos julga segundo o que está dentro de nós. Gente, é lindo demais isto. Glórias a Deus. Então, resta-nos, com toda certeza, obedecer a Deus. Procure na Bíblia um caso só de alguém que desobedeceu a Deus e que teve vitória, que não teve punição. Alguns foram punições eternas, sem volta. Outros se arrependeram, pediram perdão, mas pagaram um preço alto. Se lembra quando Sara deu Agar para Abraão? Imagine, meu Deus do céu, a mulher, Deus deu a promessa que eles iam ter um filho. Ela afoita, no impulso, deu o marido dela para a serva dela. Já pensou isso? Quando a gente lê isso, dá um choque. A pessoa pegar aquela funcionária do seu lar que trabalha ali, dar ao seu marido para deitar com ele. Gente, é grave demais para gerar um filho. Imagine. Já começou tudo errado aí. A Bíblia diz que Agar era egípcia. Não era a mulher de Abraão, Agar era Sara. E daí nasceu Ismael. Imagine. Toda essa calamidade que existe hoje contra Israel, na Palestina, lá, aquela guerra, é por causa disso aí. Porque Sara fez isso e Abraão aceitou deitar com Agar. Olha as consequências. Até hoje, há consequências terríveis. Olha, Deus não poupou ninguém. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou, falhou, meu Deus, se arrependeu amargamente, mas pagou um preço alto. Ou seja, há casos que ainda dá para a pessoa voltar atrás. Entendeu? Quando o coração da pessoa não se sujou com Satanás. Se o coração da pessoa se suja com Satanás, não tem volta. De forma alguma. É isso que muita gente não consegue entender. Então, as pessoas botam tudo no balaio. Os mesmos pecados. Não o que difere um pecado do outro. As consequências. Somente.
Tudo é pecado, mas tem pecados que as consequências são eternas. Outros, a pessoa vai se arrepender e vai passar, sofrer as consequências ali, mas vai se levantar. É perdoada automaticamente, que quando a pessoa pede perdão a Deus, que ela não blasfemou contra o Espírito Santo, ela é perdoada, se for verdade o arrependimento. Entendeu? E ela passa a condição anterior ao pecado de filho, de servo de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus ele não poupou o seu filho inocente. Foi para a cruz. Imagine nós. Então, antes de fazer alguma coisa, pense muitas vezes. Ore, jejue, clame a Deus, peça a direção, faça prova com Deus. Olha ali, Gideão. Muitos falam, né, que Gideão, ele não precisa tudo isso. Pois é, mas eu digo a você que precisa, sabia? Nós temos que ter muita cautela nas decisões, porque uma decisão tomada errada vai causar danos que podem até ser irreversíveis. Então é melhor a gente vigiar, ter bem prudência, bem cautela nas nossas ações, porque nós sabemos que a Bíblia diz que poucos serão salvos. É porque as pessoas elas andam muito na emoção, naquele afã, naquela coisa, naquele fogo de palha, sem vida com Deus. Então as pessoas pensam, não, Deus, todo mundo vai ser salvo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Pois é, mas se o homem escolher ir, Deus não vai impedir. Então, pelo fruto conhecemos a árvore. Se a pessoa não quiser Deus, insistentemente rejeitá-lo, e aí? Você acha que Deus vai forçar a pessoa a ser salva? Jamais. Por isso que a gente tem que servir a Deus, fazer um culto racional a Deus, sempre. Deixe quem quiser ser emocional. Deixe quem quiser pensar que o Evangelho, não, Evangelho, todo mundo vai ser salvo, não tem problema não, Deus não vai ligar para essas coisas. Pois é, meu Deus do céu. Muitos estão perecendo eternamente já no inferno, porque pensaram assim. Brincaram a vida inteira com Deus, pensando que no último momento é só pedir perdão e ser salvo. Não é assim, não. Se lembra do ladrão da cruz? Ele não conhecia Jesus. Ele conheceu ali, naquele estado de calamidade, de sofrimento e de morte. Ali ele se rendeu a Jesus. É diferente, ele foi salvo. Ele está lá no seio de Abraão. Diferente das pessoas que servem a Deus, entre aspas, que é tudo mentira e que, né, cometem recorrentemente maldades, atrocidades, pecaminosidades, esperando que no último momento, no último fôlego de vida, que Deus vai perdoá-las e salvá-las. Difícil, Deus não se deixa escarnecer. Por isso que nós temos que servir a Deus de coração. Nós queremos servir a Deus, desejamos esse caminho, vamos assumir esse caminho dentro de nós, para termos paz. Não há paz para aquele que vive uma vida dupla. Versículo 31. Qual dos dois
dos dois fez a vontade do Pai? Você já percebeu que o ser humano tem uma tendência muito forte a desobedecer? É terrível. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Nós vamos nos esforçar, amém? Claro que sim. Mas temos esse amigo que habita em nós. É ele quem nos ajuda. É incrível como ele faz uma obra dentro de nós, meu Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Uma vez uma jovem perguntou a mim, ela tinha cometido um pecado que tinha vindo à tona. Passou um tempo, um dia, nunca esqueço, estava na vigília, esperando o horário de começar a vigília. Ela entrou na sala, na igreja, ela falou comigo, pastora, a senhora acha que eu me arrependi mesmo? Aí incrível, eu disse assim, porque nós temos uma tendência a sempre querer resolver tudo fácil. É normal, a gente quer ver todo mundo bem. Principalmente um pastor genuíno, meu Deus, ele tem muita misericórdia das ovelhas. E eu fui automaticamente dizendo, claro, aí eu parei. O Espírito Santo mandou eu parar. Porque o nosso impulso é dizer, não, claro. O Espírito Santo mandou eu perguntar a ela. É isso que eu vou dizer aqui. Você sentiu tristeza porque você ofendeu o Senhor, porque você pecou contra Ele pessoalmente, ou porque tudo veio à tona e veio a vergonha? Ela disse, quer saber a verdade? Foi porque tudo veio à tona. Eu disse, então você não se arrependeu. O verdadeiro arrependimento é quando a gente fica compungido porque machucamos o coração de Deus, porque ferimos a nossa comunhão com Ele. Dói demais. A gente pode ter cometido o que for, mas a dor não pode ser pelo escândalo. A dor tem que ser porque a gente tocou em alguém que não merece. Sentir tristeza pelos nossos pecados. E ela percebeu que ela não se arrependeu. E qual foi o fim dessa jovem? Muito ruim. Porque ela era só aparência como ela servia a Deus. Não era verdade no coração. Ela não se importava com o que Deus sentia, com o que Deus determinava. Ela queria manter as aparências de uma pessoa religiosa. Não vai adiante. No meio do caminho a pessoa cai de vez. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Os publicanos e as meretrizes israelitas eram chamados filhos de Deus, mas estavam separados por causa do pecado. Entendeu? Então, mas eram filhos. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus. Seus quem? Os judeus, os israelitas. Em primeiro lugar. Como eles rejeitaram, nós como gentios entramos na fila e tivemos essa grande vitória da salvação eterna. Então aqui, você está entendendo? Os publicanos e as meretrizes, que eram dois grupos odiados por conta do pecado que recaía sobre eles, as meretrizes era a prostituição e os publicanos era o roubo. Então, Jesus está dizendo, entram adiante de vós no reino de Deus. Os publicanos e as meretrizes
disseram, não vou servir não, eu vou ficar na minha vida assim mesmo. Mas no meio do caminho se arrependeram. Olha Maria Madalena, olha Zaqueu, olha Mateus. Jesus está falando claramente. Jesus agora enfrenta eles, diz a eles assim, ó, e os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Que coisa tremenda, meu Deus. Eu amo quando eu vejo Jesus falar assim, é assim, né, confrontando as pessoas. É lindo demais. Você notou que Jesus não procurava agradar ninguém. Ele queria salvar vidas. Meu Deus. E muitas vezes, para a pessoa ser salva, ela tem que ouvir palavras duras para ela despertar do sono da indolência. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependerdes para o crer. Está entendendo? Então, eles não adianta, eles podiam ver o que fosse. Eles não se arrependeram. A Bíblia diz aqui, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, eles viram ali, meu Deus, eles viram a salvação, a libertação de pessoas que estavam à margem da sociedade. Mas eles não queriam aquilo. Eles queriam só aparência. Falsa aparência de humildade, falsa aparência de santidade. Nós sabemos que o que é falso é mentiroso, é um engano. Eles preferiam esse caminho. Meu Deus, é forte. Como Jesus Cristo, ele fala aqui claramente, meu Deus, porque nós somos iguais perante Deus. Então Deus aqui mostra a mesma mensagem que Deus deu para os fariseus, a mesma Deus deu para os publicanos e as meretrizes. A mesma mensagem. Deus não muda. Deus não respeita, porque a pessoa tem um nível social elevado, tem dinheiro, a pessoa tem poder econômico. Deus não está voltado para isso. É a mesma coisa. Sem arrependimento, não há salvação. Qual foi a primeira pregação que Jesus fez após o batismo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira mensagem de Jesus foi esta. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A pessoa nunca vai crer se não se arrepender. O que é que Jesus diz lá no Isaías 53? Quem creu na nossa pregação? Sabe por que as pessoas não creem? Porque elas não querem se arrepender dos seus pecados. Elas estão tentando barganhar com Deus. Ah, não, Deus vai entender, Deus é bom. Pois é, Ele é bom, absolutamente. Mas entenda, o amor de Deus não pode ferir a sua justiça. Você veja que Deus, Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus é justiça nossa. Então a Bíblia, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabia disso? Pode ler os evangelhos. Ele foi claro. Ele deixou escrito. Diante daqueles fariseus ali, Jesus disse, hipócritas, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque eles viviam no engano, na farsa. E o que é que Deus está procurando? Filhos obedientes. Imagine, um ser humano não quer ter um filho desobediente. Quem quer ter? O filho desobediente vai dar trabalho na escola,
no meio social, no convívio com a família, com a parentela, seja onde for, vai causar problema. Quem quer ter um filho desobediente? Claro, o pai e a mãe querem ter sempre filhos obedientes. Óbvio, isso é inteligência, isso aí é o normal. Imagine Deus, que não é comparado a mim e a você jamais, porque Ele é Altíssimo, Santíssimo, Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Ele é incrível, né? Ele é imanente, mas ele é transcendente. Ele está dentro de nós. Ele está conosco, mas ele é maior infinitamente do que nós. Ele transcende a humanidade do homem. Louvado seja Deus. Este é o Deus a quem servimos. Que ele deixou aqui esta parábola dos dois filhos. Um disse que não ia obedecer, mas foi. Glórias a Deus. O outro disse que ia obedecer, mas não obedeceu. Está entendendo? Vai depender do homem, sempre. E a melhor coisa é a gente fazer o que Maria fez aos pés de Jesus ali na casa de Marta. Foi o que Jesus disse? Marta, Marta, estás afadigada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que jamais será tirada de dentro dela, dentro. Qual é a melhor parte? É Jesus. Mas entenda, só estamos com Jesus, a verdade é esta. Quando lhe obedecemos, somente. Quando há um espírito de rebelião no ser humano, não há comunhão com Deus. De forma alguma. Ou obedecemos ou não obedecemos. Só vai depender de nós. Jesus deixou aí a decisão conosco. Glórias a Deus. Que nós, debaixo do sangue de Jesus, diante de um mundo tão mau, cruel, perverso, diabólico, maligno, tudo de ruim esse mundo é, que nós possamos obedecer a Deus. Quem quiser, muitos estão desobedecendo, mas o que é que nós podemos fazer? Só orar, clamar, jejuar, suplicar. Mas temos que fazer a nossa parte, pela nossa vida também. É verdade. Temos que obedecer a Deus, mas não pode ser um jugo pesado isso. Jesus disse o que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se a pessoa faz um esforço, murmura, reclama, porque tem que obedecer a Deus, está fora. Tem que ser não por força nem por violência, mas pelo Espírito. O Espírito estando tão forte dentro do homem, dentro, que ele diz, olha, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu vou obedecer a Ele. Ele merece. E isto aí não é nada para o que Ele merece. Nada. Mas é o que Ele nos manda fazer para o nosso próprio bem. Seja exaltado para sempre o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo.